Então, meus amados irmãos, nós estamos aqui no último dia do nosso estudo, o direito de crer, liberdade de consciência na religião. Nós temos, na verdade, estudado vários temas. E essa série, na verdade, ela foi fruto do meu estudo pessoal, aqui, do livro Liberdade de Consciência na Religião, na editora Missionários. É a editora Missionários que publica. E me despertou para muitas coisas em termos do que tem acontecido no meio adventista do sétimo dia, tanto no meio denominacional quanto de ministérios, a nível de ministérios de sustento próprio também, mas muito especialmente com relação à minha própria conduta para com os meus semelhantes. E eu penso que esse seja o principal motivo do Senhor ter levantado Alonso Jones para poder escrever essa mensagem. Porque a nossa tendência natural, a minha e a sua, sabe qual é? Oprimir, forçar. Sabe? Essa é a nossa tendência. O primeiro estudo deixou isso muito claro. Se você não fez o primeiro estudo, eu sugiro que faça. E hoje nós vamos estudar qual é a relação entre Deus e César, entre a religião e o Estado. Certo? Vamos lá. Vamos iniciar com essa citação que está no manuscrito 19A, de 1891, no parágrafo 13. E diz o seguinte: Satanás está elaborando planos e métodos para retirar dos crentes a liberdade religiosa. A liberdade de consciência para fazer a vontade e as obras de Deus. Satanás está fazendo isso. Não pense que ele está inativo. Não pense que pelo fato de os acontecimentos proféticos não estarem tão patentes, ele não esteja agindo. Muito pelo contrário. O homem dominará seu semelhante. A gente sabe disso. Certamente virá a repreensão de Deus sobre suas ações. A repreensão de Deus também é inevitável para o diabo e para os seus servos, que colocarão em prática os seus planos, e trará muito sofrimento ao povo fiel do Senhor. Nós sabemos disso também. Vamos continuar aqui a leitura. Então, aqui é um verso, esse relato bíblico é importantíssimo para nós. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderia em alguma palavra. E enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não consideras a aparência dos homens. Diz-nos, pois, o que te parece. Aí eles vão dizer: é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, percebendo-lhes a malícia, porque eles queriam armar uma armadilha para Jesus, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta esfinge em inscrição? E eles responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, de 15 a 21. Este relato bíblico
É toda a orientação que nós precisamos para cumprirmos os nossos deveres para com Deus e para com o Estado até o fim da história dessa terra. Aqui são reveladas duas pessoas, Deus e César, dois poderes, na verdade, o religioso e o civil, poder. Duas autoridades, autoridade, a divina e a humana. Duas jurisdições, a celestial e a terrena. E apenas duas a quem, pela instrução divina, qualquer coisa é devida ou deve ser prestada aos homens, pelos homens. Então, aqui, ó, nós temos poder, autoridade, jurisdição, tá? Grava isso. A gente vai usar várias vezes essas expressões no estudo de hoje. Então, olha só, há uma jurisdição e uma autoridade, um poder e um direito que pertencem a Deus. Mas há também uma jurisdição e uma autoridade, um poder e um direito que pertencem a César, que é o governo. E esses são domínios totalmente distintos. Há o que é de César, que é o governo, e isso deve ser prestado somente ao governo, a César, e não a Deus. E há o que é de Deus, e isso deve ser prestado somente a Deus e não a César. Deve ser prestado somente a Deus e diretamente a ele. Não deve ser prestado a César, nem a Deus por meio de César. Tudo bem? Ou seja, através desta citação, deste relato bíblico, fica claro que o Senhor Deus separa claramente religião e Estado. Tudo bem? Não tem como unir. Vamos lá. Originalmente havia, e no final haverá apenas um reino, apenas uma jurisdição. Pronto. Apenas uma autoridade, apenas um poder e apenas um direito, que era o de Deus somente. Lembra disso? Nós vamos agora num passo a passo para entender como surgiu o Estado, por que surgiu o Estado e por que que existe essa separação que não dá para unir entre Estado e religião. Tudo bem? Então, inicialmente, existia apenas a autoridade de Deus, o poder de Deus, a jurisdição e o direito de Deus. Pronto. Antes do pecado. Se o pecado nunca tivesse sido praticado, nunca teria havido outro reino, nem outra jurisdição, autoridade, poder ou direito, que não fosse somente o de Deus. Tudo bem? Isso precisa ficar claro. Não haveria. Muito bem. Vamos compreender agora o raciocínio. E mesmo quando o pecado entrou, se o evangelho tivesse sido recebido por cada indivíduo, olha só, agora vamos para depois do pecado. Se mesmo depois do pecado o evangelho tivesse sido recebido por cada pessoa, cada indivíduo que veio ao mundo, então nunca teria havido qualquer domínio, jurisdição, autoridade, poder ou direito a não ser o de Deus somente. Mesmo após o pecado, se cada pessoa aceitasse o senhorio do Senhor, a bênção de Deus, reconhecesse a Deus como seu único Deus, não haveria necessidade de existir Estado, governo humano. Tudo bem? Vamos lá. Então, qual foi o motivo, por qual motivo foi criado o poder civil? O poder civil foi criado, foi permitido por Deus, criado por Deus, com um objetivo. Nem todos receberam o evangelho. Atente para isso. E, portanto, nem todos reconhecerão a soberania, jurisdição, autoridade, poder e o direito que pertencem somente a Deus. Porque, olha só, meus irmãos, quando uma pessoa ela reconhece tudo isso do Senhor, ela naturalmente se torna submissa a Ele. E o Espírito Santo a conduz na sua conduta.
enquanto ela está submissa a Deus, enquanto ela teme, ama o Senhor, então ela está submissa a Deus no seu estilo de vida, no seu comportamento, nas suas palavras, nas suas ações. Tudo bem? Agora o texto continua dizendo assim: como muitos não reconhecerão o reino, a vontade, o propósito e o poder de Deus, que é moral e espiritual, olha só, esse reino de Deus, o senhorio de Deus, tudo isso, reino, vontade, propósito e poder de Deus, é moral e espiritual. O Senhor, quando nós reconhecemos Deus como sendo o Senhor, o nosso Deus, moralmente falando, nós temos freios morais, restrições morais entre o que é lícito e o que não é. Espiritualmente falando também, o que é justo diante de Deus e o que não é. O que aproxima do Senhor e o que afasta. Então, como muitos não reconhecerão este reino de Deus, o senhorio de Deus, que é moral e que é espiritual, e que este reino, este propósito, que mais? Este poder e a vontade de Deus são eles que tornam morais e espirituais todos aqueles que o reconhecem. Esses que se recusam a reconhecer a autoridade suprema de Deus por serem pecadores e por não quererem nada com o Senhor Deus, não conseguem ser nem mesmo cidadãos civilizados. Eles não conseguem. Por isso, deve haver no mundo uma jurisdição e um poder que fará com que aqueles que não são morais nem espirituais se tornem, pelo menos, cidadãos civilizados. E para isso foi constituído o Estado, o poder civil, César. E essa é a razão de sua existência. Ficou claro isso? Há pessoas que não se submeterão a nada, que viverão por viver. E como elas não reconhecem a Deus, elas não terão outra forma de serem freadas em suas ações, controladas, limitadas em seu estilo de vida e em suas ações, senão por legislação, senão pelo governo, senão por César. Aí surge o Estado para colocar na linha todas as pessoas, digamos assim. Existem apenas 2 reinos e 2 jurisdições: o moral e o civil, o espiritual e o físico, o eterno e o temporal. Um é o reino de Deus, o outro é de César, o governo. Existem estes 2 reinos e jurisdições e nada mais. Não existe um terceiro reino ou um intermediário. É somente o Deus e o Estado. E uma vez que pela palavra divina, esses 2 são os únicos reinos e governos que podem existir, segue-se absoluta e exclusivamente que no que diz respeito à igreja, agora vamos focalizar na igreja, ela não deve nem reinar, nem dominar, nem criar leis, nem dar lugar para qualquer uma dessas coisas. Onde entra a igreja? A igreja, nós vamos agora entender neste contexto do poder religioso, o Senhor Deus, e o poder civil, governo, Estado, César, onde fica a igreja. Então aqui nós já iniciamos entendendo que a igreja não pode reinar, não pode dominar, não pode criar leis, nem absolutamente nada. Ellen White disse aqui, no manuscrito 148 e também no Manuscript Releases, volume 10. O Manuscript Releases, volume 10, já está publicado.
É por causa, em língua portuguesa, é por causa de sua separação de Deus, muita atenção, que os homens não entenderam e falharam em compreender o fato de que não devem governar seus semelhantes. Não devem. Então, reforçando, a igreja não deve governar. Não cabe a ela. Tudo bem? Muito bem. E nem nenhum de nós. Se você não fez o estudo 1, veja lá no estudo 1 o que a gente fala sobre isso. Portanto, é perfeitamente claro que, a menos que a igreja exerça o poder por usurpação, jamais poderá ter qualquer reino ou domínio, qualquer poder ou jurisdição. Vamos entender. O que é usurpação? Usurpação é tirar o poder de alguém pela força, ou então pela sutileza, pela sagacidade, pelo engano. Então, de que forma a igreja poderia ter um reino, uma autoridade, um poder? Somente se ela roubar, tirar isso de Deus e de César. Entende? Só assim. Do contrário, ela não pode fazer nada. Vamos lá. A igreja não é de César, o governo. E a menos que exerça o poder de César, que é legislar, fazer lei, dominar, controlar, e a menos que exerça o poder por usurpação, é impossível para a igreja exercer qualquer jurisdição de César, o governo. Ah, mas nós sabemos que a igreja fará isso. A igreja, quando nós falarmos, a igreja é o poder religioso terreno, fará isso a serviço de Satanás. A gente sabe disso. O reino e a jurisdição de César, que é o Estado, o poder civil, são totalmente deste mundo. Quanto à igreja, vamos entender agora. Com tudo o que é dela, não é deste mundo. Não deveria ser deste mundo. Nada da igreja deveria ser voltado para este mundo. Isso está em João 18, 36. A igreja não é César, o governo. E não pode ser o governo César. A igreja não é de Deus. E não pode ser de Deus. Ah, a igreja não é de Deus? E não pode ser de Deus? O que isso quer dizer? Vamos entender? Vamos avançar. Que igreja pensou ser o reino e ter o domínio, pensou ocupar o governo e exercer a jurisdição de Deus? Será que isso aconteceu na história? A gente sabe que sim. Então vamos entender. Quando uma igreja assume que lhe pertence o direito de ser o reino e deter o domínio, assume o direito de ocupar o governo e exercer a jurisdição de Deus, ela representa Deus e sua misericórdia e justiça? Quando uma igreja se outorga o direito e o poder de ter, de ser o domínio de Deus, de ser o reino de Deus e de ocupar o governo, será que ela representa Deus e sua misericórdia e justiça? A igreja é o reino de Deus, somente, grave isso, somente quando o termo a igreja signifique apenas a compreensão divina do que é a igreja, conforme expressa na palavra divina. Qual é a compreensão de Deus de igreja? Efésios 1, 23. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, quando a igreja reconhece que Deus é Deus e que o poder vem somente dele e não dela, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Vamos entender melhor isso. Vamos entender o conceito de igreja segundo a verdade de Deus, segundo Deus. Quando o termo a igreja
é entendido apenas de acordo com a compreensão divina do que é a igreja, então ela é de fato o reino de Deus. Olhe, se a igreja, se este conceito é entendido como o Senhor Deus nos apresenta, então, se a igreja é dessa forma, então realmente ela é reino de Deus. Mas quando o termo a igreja é entendido apenas de acordo com algum conceito humano, alguma seita ou denominação religiosa, seja ela qual for, seja ela qual for, alguma organização terrena, então é verdade que nenhuma igreja deste mundo seja o reino de Deus. Então, resumindo, para ser igreja de Deus, precisa estar de acordo com o conceito de Deus de igreja, e não com o conceito de uma denominação religiosa, seja ela qual for. Tudo bem? Mas suponhamos que algo assim fosse realmente igreja e, consequentemente, o reino de Deus. Mesmo assim, ainda seria verdade que, para que isso fosse de fato o reino de Deus, só poderia ser assim pelo fato de Deus ser rei nessa igreja. E não líderes religiosos, mas o Senhor Deus. E onde Deus é rei, ele é rei e senhor de tudo em todos. Deus nunca é e nunca poderá ser o rei em um reino dividido. Isso é chave. O Senhor Deus nunca poderá ser o rei em um reino dividido, em uma igreja dividida. Ele nunca compartilha e nunca poderá compartilhar seu domínio com outro. Então, se uma igreja, uma denominação religiosa, ela não segue os princípios divinos, ela não vive, não caminha segundo assim diz o Senhor, ela não representa o caráter de Deus nesta terra, então ela não compartilha e nunca poderá compartilhar o domínio de Deus. Ela não faz parte. O reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus em Lucas 17, 21. Vamos entender? Na humanidade perdida, o reino de Deus é usurpado e é ocupado por outro reino. O usurpador está no trono, exercendo uma jurisdição que escraviza, rebaixa e destrói. Então, embora na intenção e por direito o reino seja de Deus, olha só, embora na intenção e no direito o reino seja de Deus, na verdade, de fato, não tem sido do Senhor Deus, mas de outro. Vamos avançar. A Igreja de Deus é composta somente por aqueles que são dele. Grave isso, por favor. A Igreja de Deus é composta somente por aqueles que pertencem a Cristo. E ele é rei e único governante de seu reino. A jurisdição desse reino é somente de Deus. Os princípios desse governo, bem como a autoridade e o poder desse governo, são somente do Senhor Deus. E todo cidadão desse reino deve fidelidade somente a Ele. E isso diretamente em Cristo, pelo Espírito Santo, por intermédio do Espírito Santo, o representante de Cristo aqui na terra, depois que ele subiu ao céu. Tudo isso aqui só é possível pelo Espírito Santo, em Cristo. Então vamos lá. O exercício da força, olha o que diz o desejado de todas as nações. O exercício da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Lembrem estudos passados? Que o Senhor jamais forçaria alguém por lei ou sem lei, jamais forçaria alguém a guardar o sábado, mesmo o sábado sendo lícito, sendo aquilo que é o correto diante de Deus.
foi estabelecido por ele nos 10 mandamentos. Mesmo assim, seria errado forçar alguém a guardar o sábado. Ele deseja unicamente o serviço de amor, e o amor não se pode impor. Nós não podemos impor, por exemplo, os nossos filhos deles amarem a Cristo e obedecerem, estarem dentro de um templo físico adorando no sábado, quando a mente deles não queria estar ali. Eles não são obrigados. E eu já estou falando de filhos que mandam em si. Muito bem. Não pode ser conquistado pela força ou pela autoridade. Só o amor desperta o amor. Pai e mãe, grave isso. Só o amor desperta o amor. O desejado de todas as nações, página 10. Então, o exercício da força é estranho ao reino de Deus, aos métodos do Senhor. O exercício da força, mesmo religiosa, em termos religiosos, só pode vir do inimigo das almas. Todos os que são da igreja de Deus em verdade, que é o reino de Deus, rendem a Deus tudo que é do coração, da alma, da mente e da força. Estes também rendem a César o que é de César, que é o governo. Que são, o que é devido a César? De todo cidadão que ama a Deus e que dedica sua vida a Deus. Ele também tem deveres, nós também temos deveres para com César. Quais são esses deveres? O tributo, imposto, honra, conforme os direitos, honra, o respeito às leis e respeito às autoridades. Se você tiver oportunidade, leia o capítulo 13, do livro de Romanos, que fala sobre o respeito às autoridades, é importantíssimo, muito esclarecedor. E também na minha playlist do meu canal Cleuma Nascimento, tem a playlist do estudo de Romanos, do livro de Romanos, Romanos pela Fé. É fantástico, eu recomendo muito. Faça. Vai ser assim inspirador. Você vai amar mais a Jesus. Eu comecei a amar a Jesus e compreender muita coisa depois que eu estudei o livro de Romanos. Então, o último estudo, que é o estudo do capítulo 13 de Romanos, eu faço esse estudo lá também. Acompanhe. Bom, então, o respeito às autoridades é bíblico. Está lá em Romanos 13. Assim, mais uma vez, é perfeitamente claro e certo que nem entre Deus e César, que é o governo, nem mesmo junto com eles há qualquer terceira pessoa, terceira parte, terceiro poder, terceiro reino ou terceira jurisdição, a quem qualquer homem deva prestar contas. Então, para quem vamos prestar contas? Ao Senhor Deus, o que é de Deus, e a César, o governo, o que é de César. Muito bem. Quando a igreja, perdão, quando a igreja está verdadeiramente com Deus, e quando ele é verdadeiramente tudo para a igreja, ela é verdadeiramente o reino de Deus. Agora sim, ficou bem claro, não é verdade? E mesmo assim, o reino, o domínio, o governo, a jurisdição, a autoridade e o poder são todos de Deus e não da igreja. Quando eu falo a palavra igreja, você pensa numa religião ou num templo que você frequenta? Está errado, viu? Quando nós falamos igreja, é a igreja de Deus. Tá bom? Mas existem religiões, denominações religiosas, que nós convencionamos em chamar de igreja. Tá bom? Então vamos lá. De modo que tudo que é devido ou prestado é a Deus e não à igreja. A autoridade é de Deus e não da igreja. Nenhuma igreja ela pode usar da força ou de autoridade se ela não for, se ela não estiver vivendo os princípios de Deus. Nenhum homem na face da terra pode se outorgar o direito de julgar outros
se não estiver imbuído do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, fazendo totalmente a vontade de Deus em todos os detalhes. Mais uma vez, é enfatizado que há apenas duas pessoas, dois reinos, duas jurisdições, duas autoridades, dois poderes, a quem qualquer pessoa pode realmente dever ou prestar qualquer coisa: Deus e César, o governo. Esses dois e nada mais, e nenhum outro. Isso exige, portanto, que a igreja, atenção, para ser fiel ao seu chamado e ao seu lugar no mundo, seja tão absolutamente devotada a Deus, tão completamente submissa e envolvida em Deus, que somente o Senhor Deus seja conhecido ou manifestado. Onde quer que ela esteja, ou em tudo que ela venha a fazer, seja o Senhor Deus exaltado, e não ela. No próprio espírito do cristianismo, isso certamente é verdade, pois esse é certamente o chamado e a atitude de cada cristão no mundo, ser tão absolutamente devotado a Deus, tão completamente submisso e envolvido nele, que somente Deus será visto em tudo o que eles são. Será que ficou claro agora o que quer dizer a igreja representar a Deus na terra? Então, olha só, tudo o que a igreja fizer, tudo em que a igreja agir, suas atitudes, somente Deus será visto em tudo, somente se eles forem Deus manifesto em carne. Deus manifesto em carne. Isso só é possível com Deus sendo manifesto em carne. Vamos entender. E a igreja é composta apenas de cristãos individuais. Além disso, a igreja é o quê? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Isso é a igreja. O corpo de Cristo. E Cristo é Deus, vamos entender agora, Deus manifesto em carne. E Cristo é Deus manifesto em nós, quando unicamente nos esvaziamos completamente, quando aniquilamos o nosso próprio eu. E esse é o mistério de Deus. Nós estudamos esse mistério de Deus na playlist de Romanos pela Fé. Estude lá. Eu insisto com você. Tenho certeza que você será tremendamente edificado. E esse é o mistério de Deus. E foi justamente aqui que a igreja, muita atenção, tanto antes quanto depois de Cristo, perdeu seu chamado e seu lugar. Por quê? Porque a igreja ambicionou ser algo em si mesma, sem Deus, porém usando o nome de Deus. E isso vai se repetir. Na verdade, já tem acontecido. Olha o que Ellen White diz em Manuscript Releases, volume 10. Vamos repetir? Eu acho que eu já postei essa citação, se não, vamos aqui. É por causa de sua separação de Deus que os homens não entenderam e falharam em compreender o fato de que não devem governar seus semelhantes. Já postei, estamos repetindo. O Senhor Deus não nos autoriza a governar os nossos semelhantes. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Você já havia lido esse verso de Eclesiastes 8:9? Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem, mas para quê? Para arruiná-lo. Então, quando um homem domina sobre outro sem Deus, aliás, nenhum homem, mesmo com Deus, pode dominar outro homem. Não existe, somos livres.
Mas sem Deus o negócio fica bem pior, não é verdade? Então, quando um homem tenta exercer domínio sobre o outro, a única a única consequência natural disso é ruína. A consciência, mente, caráter e personalidade, volume 1. A consciência em relação às coisas de Deus é um tesouro sagrado, no qual nenhum ser humano, qualquer que seja sua posição, tem o direito de se intrometer. Entende? Vamos repetir. A consciência. Nós somos livres, lembra? O tema desta série é liberdade de consciência na religião. Então, a consciência em relação às coisas de Deus é um tesouro sagrado. Nenhum ser humano, qualquer que seja a sua posição, tem o direito de se intrometer entre nós e entre a nossa consciência e o Senhor Deus. Ninguém. Tenha o cargo que tiver. Então, nós vamos entender agora um contexto assim maravilhoso. Vamos entender? Para a igreja, não era suficiente que Deus fosse tudo em todos. Não era suficiente para a igreja que o reino e o domínio, o governo, a jurisdição, a autoridade e o poder, a palavra e a fé fossem todos de Deus e somente de Deus. A cena que você está contemplando aí deixa isso muito claro. Não quiseram aceitar a verdade de Deus. E é sempre assim, porque a história ela se repete. Queridos, a história ela não é linear. Ela é isso, olha. Ela é isso. Ela caminha na linha do tempo, mas ela faz essa movimentação aqui. O que quer dizer isso? Olha, ela está avançando. Mas quando ela avança, ela volta antes, no passado, repete, retoma e faz de novo. Então, ela volta a repetir na história, fatos históricos são repetidos. E isso se repete constantemente, isso que nós estamos vendo aí na tela. Se repete constantemente. A igreja não se contenta em deixar o domínio, a autoridade, o poder, a jurisdição, o governo sendo somente de Deus. A igreja ambicionava um reino próprio, um reino e uma jurisdição próprios, uma autoridade que ela pudesse impor, um poder que ela pudesse exercer, uma palavra que ela pudesse transmitir e uma fé que ela pudesse ditar. Você vai crer no que eu disser que você tem que crer. Entende? Para satisfazer essa ambição e tornar visível essa pretensão, a igreja rejeitou Deus e assumiu e usurpou, roubou o reino e o domínio, o governo e a jurisdição, a autoridade e o poder que pertenciam tanto a Deus quanto a César. Uniu. A igreja achou por bem unir em si o poder de Deus e do Estado. E assim, não sendo ela mesma, nem Deus, nem César, o governo, mas apenas uma intrusa autoconstituída e autoexaltada, sua errônea confusão de coisas apenas multiplicou a iniquidade, foi o que aconteceu na história, e aprofundou a maldição sobre o mundo. Tudo bem? Queridos, a Revolução Francesa, tudo o que aconteceu ali, foi a primeira vez na história em que Deus foi rejeitado por um decreto de lei, dizendo que ele não existisse, não existia, foi consequência direta da atuação da igreja como déspota. Um déspota. Entende? E o resultado na França foi anarquia total. Nós sabemos, conhecemos a história. E é exatamente essa acusação que Deus faz contra a igreja em cada época e em ambos os testamentos. A glória e a beleza, a honra e a dignidade, a autoridade e o poder, a doce influência e a atração divina, que eram todas da igreja dela e que se tornaram grandiosas para ela,
unicamente pelo fato de Deus habitar com ela e estar nela. Tudo isso ela atribuiu para si mesma e assumiu como sendo dela mesma. Você reconhece essa atitude? Lembra lá no céu? Subirei acima das estrelas, exaltarei o meu trono. Lembra disso? E serei semelhante ao Altíssimo? Quem foi que tentou fazer isso? Então, tudo se repete. Quando Deus, o Senhor Deus, é excluído. E a igreja, quando ela faz isso, ela começa a outorgar, olhar para si como merecedora de adoração, de respeito, de tudo que pertencia a Deus. Quando Deus lhes deu a fé verdadeira e divina que poderia ser anunciada em todo o mundo, olha só, quando o Senhor Deus lhe deu a fé verdadeira, a igreja, deu à igreja, a fé verdadeira e divina que poderia ser anunciada em todo o mundo, com base nisso, a igreja concluiu que sua fé seria a fé do mundo inteiro e, portanto, tomou para si a responsabilidade de determinar e ditar, ordenar a fé para o mundo inteiro e afirmar que a fé que ela ditou era verdadeira e divina. Quando Deus deu à igreja sua palavra em tão perfeita pureza para proclamar que quando ela, a igreja, proclamasse a palavra de Deus, seria como a voz de Deus. Mas aí, ela pensando isso, ela se exaltou ao afirmar que sua voz era a voz de Deus. E que a palavra que ela escolheu para proclamar era a palavra de Deus. Porque ela, a igreja, a proclamou. E ela é a representante de Deus na terra. Entende? Estão conseguindo fazer análise histórica? Foi exatamente isso que aconteceu. Então, foi daí que as peregrinações, que mais? As adorações de imagens, as indulgências, foi daí que surgiu tudo isso. Por quê? Porque era a representante de Deus na Terra que estava determinando. E você, cidadão comum, tem que acatar. Entendeu? Assim, em todas as coisas, ela, a igreja, realmente achava que era preciso dominar e manter-se firme. Mas a igreja teve sim, por usurpação, ser igual a Deus. Foi isso que aconteceu. Ela teve por usurpação ser igual a Deus. Acompanhe a história. Os materiais de 88 no volume 2 dizem assim: Deus não deu a ninguém o direito de estabelecer-se como um padrão de doutrina. Ninguém. Não deu a ninguém. Onde está a doutrina de Deus? Está na Bíblia. Onde está o manual da Igreja de Deus? Está na Bíblia. Meus irmãos, nunca foi vontade de Deus que eu existisse um manual de igreja elaborado por homens. Por mais que o argumento seja que ele está fundamentado na palavra de Deus. Nunca foi. Então, chegou o momento em que nenhuma igreja deve mais atrair os homens para si mesma, mas somente para Cristo. Chegou o momento em que a própria igreja deve estar mais interessada em tornar manifesto que não existe um terceiro reino, um terceiro domínio, jurisdição ou poder, mas apenas dois, Deus e César. E que ela, a igreja, deve sempre insistir com todas as pessoas sobre a seguinte instrução divina. Isso é que é o esperado da igreja verdadeira de Deus na terra. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Chegou o momento em que a igreja, em todas as coisas, deve deixar que apenas haja nela a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. E que nunca venha pensar nisso, pensar em ser igual a Deus. Meus irmãos, nós chegamos no tempo em que nós precisamos pensar na mente inteiramente de Cristo Jesus. E é possível
Nós vamos fazer uma série exatamente para entender como ter a mente de Cristo. Nós estamos em uma batalha terrível, ferrenha, uma batalha que às vezes ganhamos e às vezes perdemos. Quando ganhamos, ganhamos pelo poder de Cristo exclusivamente em nós. E quando perdemos, é porque nos afastamos dele. Então, precisamos ter a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Essa é a única conclusão de todo esse estudo, que tudo isso que nós estamos estudando agora, na série O Direito de Crer, só é possível se nós tivermos a mente que houve também em Cristo Jesus. Mas que venha a se esvaziar completamente de si, para que Deus possa ser revelado na igreja. O Deus vivo e verdadeiro, sendo Ele em todos. Olha o que diz aqui, perdão, a serva do Senhor. Testemunhos para ministros. Perdão. Deus não justificará qualquer estratagema pelo qual o homem, ainda que seja no mínimo grau, domine ou oprima seus semelhantes. O Senhor Deus não aceita, não justifica que nós oprimamos ninguém. E manuscrito 29 de 1911 diz o seguinte: qualquer homem, seja ele ministro ou leigo, que busca compelir, controlar a razão de qualquer outro homem, torna-se um agente de Satanás para fazer sua obra. E aos olhos do universo celestial, ele carrega a marca de Caim, a marca da maldição de Deus sobre ele. Eu vou abrir um parênteses para dar um testemunho que eu e minha família vivenciamos aqui. Há algum tempo, no mais especificamente no ano de 2021, isso, no ano de 2021, ainda estávamos na pandemia. Um teólogo chegou com o diretor da igreja aqui local e ele falou algo assim que exemplifica claramente esta citação e todo esse estudo de liberdade de consciência e da igreja usurpar de Deus o poder, a autoridade, a jurisdição e tudo mais para oprimir e forçar a consciência de outras pessoas. Nós iríamos fazer um grupo, nós convidamos os irmãos aqui da igreja, da nossa igreja, para fazer um estudo sobre parábolas de Jesus. Mas este teólogo nos considerava dissidentes. Ele nos considerava. Não, Senhor. Então, ele e mais uma irmã que o apoiava nas suas atitudes ditatoriais, opressoras, porque ela também tinha esse perfil. Eles chegaram com o diretor da igreja na época e disseram assim para ele: você vai ter que tomar uma decisão. Ou você vai frequentar a casa deles, a nossa casa no caso, ou você frequenta a igreja. Ele ficou apavorado. Qual foi o resultado? Ele não participou do estudo. E eu e meu esposo, como nós percebemos que todos aqueles que, os nossos irmãos queridos, todos aqueles que fossem à nossa casa, seriam perseguidos e que talvez eles não suportassem a perseguição e viessem futuramente até mesmo a apostatar, nós decidimos sim, voltar atrás e não fazer mais o grupo de estudos. E foi essa foi a última tentativa evangelística que nós fizemos em prol dos irmãos daqui da nossa cidade. Dos irmãos, não dos gentios, daqueles que não conhecem a Deus ainda.
Entende? Foi a atitude mais prudente que Deus nos iluminou a que tomássemos naquela ocasião. Então, meus irmãos, essas atitudes luciferianas, satânicas, elas continuarão a existir. Por homens que carregam um título eclesiástico como representantes de Deus na Terra. Isso é gravíssimo. E que Deus nos ajude a nós não fazermos isso com os nossos semelhantes, porque Deus não nos autoriza. Para mim, foi um privilégio estar com vocês, estudando os argumentos apresentados neste livro aqui, ó, Liberdade de Consciência na Religião. Se puderem, adquiram. Editora Missionários. Foi libertador. E eu vou dizer aqui a mesma coisa que eu disse no estudo de Romanos, que está todo já no meu canal. Eu não apresento todos os detalhes do livro. Eu apresento pontos principais. Mas a riqueza está em você ler e marcar, fazer as suas anotações. Então adquira o livro. Que Deus os ilumine, que o Senhor Deus nos ajude em nossa caminhada e nós agiremos, queridos, nós agiremos exatamente da mesma forma com os nossos semelhantes. Se nós nos separarmos de Cristo. Por isso, tende vós também a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Vamos estudar sobre isso. Vamos orar? Santo Pai, Senhor Deus Criador, o Senhor nos revelou tudo. Não somos mais ignorantes com relação ao Teu querer. Obrigada por esta série de estudos. Obrigada por ter os meus irmãos aqui conosco. Pai, não nos permita sermos enganados pelo diabo, a ponto de que venhamos a reproduzir o mesmo comportamento, a mesma atitude, os mesmos desejos e princípios dele, mas que haja em nós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Te agradeço juntamente com meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.